e a vontade necessárias para amar os outros. Viver sem sentir é quase como estar morto. Por isso, muitas das pessoas que vivem sem sentir desejam morrer, porque abrigam a falsa esperança de que, ao morrer, acabará o seu suplício. E assim elas mesmas iniciam o processo de autodestruição do seu corpo, que chamam de doença. Muitas doenças provêm do fato de as pessoas serem incapazes de amarem a si mesmas. São aquelas pessoas com um nível de autoestima muito baixo as mais propensas a terem doenças do sistema imunológico, como leucemias, linfomas e doenças autoimunes. Estas últimas, as doenças autoimunes, estão relacionadas, além disso, com um sentimento de culpa muito enraizado. Estas pessoas estão tão deprimidas que dificilmente poderão se dar aos outros. Primeiro, terão que resolver a sua falta de autoestima. Então, quais são os passos a seguir para amar a si mesmo? Primeiro, reconheça as necessidades afetivas próprias, os sentimentos e permita que aflorem para que tomem consciência de que existem. Ou seja, deixem de os reprimir e passem a desenvolvê-los, para que sejam um motivo da sua vida. Segundo, na hora de agir, façam pelo que sentem e não pelo que pensam. Não pelo que os ensinaram que é correto, se isso for contra o que sentem. Não permitam que os seus pensamentos, que estão condicionados por uma dade de razões, cheguem aos seus sentimentos. Muita gente se perguntará se vale a pena dar esse passo. Asseguro que vale a pena, porque à medida que ajam em conformidade com os seus sentimentos, começarão a experimentar um pouco do que é a felicidade verdadeira, a felicidade interior, que apenas o amor dá. Assim também evoluirão espiritualmente. Jamais renunciem aos seus sentimentos, porque é a única coisa pela qual vale a pena lutar e viver. No princípio é quando mais custa, porque o parafuso pode estar muito apertado. Será preciso ter muita força de vontade até que ele comece a ceder. Em seguida, o caminho se tornará mais suave, e os sentimentos que forem experimentando encherão o seu interior de amor, sim, como nunca tinham sentido antes, e isso os dará forças para continuar. E o que se deve fazer para amar os outros? Tentem ver os outros como a vocês mesmos. Tomem consciência de que eles são seus irmãos, da mesma essência e com as mesmas necessidades interiores que vocês. Todos temos as mesmas capacidades e todos necessitamos amar e sermos amados em completa liberdade para sermos felizes. Se eu tenho sede depois de caminhar um bom tempo debaixo de um sol escaldante sem ter podido beber, não é de se esperar que aconteça o mesmo a qualquer outro nas mesmas circunstâncias, sentir mais ou menos o mesmo desejo de beber que eu? Ora, com o amor acontece o mesmo que com a água. Todos sofremos quando somos privados de amor, e todos nos reconfortamos quando ele nos é dado. Portanto, se observarmos alguém que está sedento de sentimento, vamos dar-lhe de beber amor. Do mesmo modo que quando nós estivemos sedentos de amor, houve outros que nos deram a beber. Mas se apesar da nossa boa intenção em relação aos outros, recebemos ingratidão, desprezo ou zombaria em troca? Quando alguém nos provocar danos, compreendam que é por falta de evolução no amor e que temos de aproveitar essa circunstância para melhorarmos a nós mesmos. Porque certamente, se algo de negativo desperta em nós, é porque esse algo ainda está no nosso interior e devemos trabalhar para eliminá-lo. Como já disse, até o momento em que dermos amor de forma incondicional, não podemos considerar o trabalho concluído, e aquele que reage mal à ingratidão é porque ainda não chegou à meta, pois, de certa forma, ainda espera alguma coisa em troca do que dá. E alguém dirá: ufa, que difícil é isso, porque se eu decido mudar, mas os outros continuam na mesma, quantos desgostos irei receber? Não sei se vale a pena. E eu pergunto, não é preferível nos sujeitarmos a levar uns golpes aos quais sempre poderemos tentar nos esquivar do que darmos golpes em nós mesmos? Porque as pessoas que vivem em desamor
São as que estão dando golpes em si mesmas e as que impedem que alguém se aproxime por gostarem delas. O que diz faz sentido. Entretanto, continuam surgindo dúvidas. Ora, pergunte à vontade. Antes, sublinhou a importância de não reprimir os sentimentos, que devem ser expressos. Mas, por outro lado, fala da importância de ter em conta as necessidades afetivas e os sentimentos dos outros. E aqui vai a pergunta. Não ocorre que há sentimentos negativos como o ódio, a raiva, a ira ou o rancor, que se os exteriorizarmos podem causar danos nos outros? Como é possível exteriorizar os sentimentos sem causar danos nos outros ao mesmo tempo? Ambas as ações não são contraditórias entre si? Da forma que você colocou, redunda numa contradição. De novo, é necessário que esclareçamos os conceitos para não gerar confusão motivada por um problema de insuficiência da linguagem, que utiliza a mesma palavra, a do sentimento, para definir coisas que são totalmente opostas. Quando eu antes falei que se deve deixar levar pelos sentimentos, referia-me aos sentimentos que nascem do amor, que para os distinguir, deveríamos chamar de amo-sentimentos, que são sempre positivos, claro. Os que nascem do egoísmo ou da luta entre o amor e o egoísmo, aqueles que chamamos de sentimentos negativos ou ego-sentimentos, são outra coisa. Então deve tratá-los de forma diferente, e falaremos disso mais adiante. Certamente deve evitar deixar-se levar por eles, porque podemos causar muito dano aos outros. Em qualquer caso, reprimi-los não leva a lugar nenhum. Apenas nos causam danos por dentro. Poderia enumerar alguns desses ego-sentimentos? Alguns já mencionamos quando falamos sobre a vaidade, o orgulho e a soberba, porque são manifestações do egoísmo. Mas agora vamos tratá-los com maior profundidade, sobretudo os que são mais complexos e difíceis de compreender, como o apego. Estes são os mais importantes. Primeiro, avareza, cobiça, luxúria, ódio, agressividade e inveja. E depois, o apego, absorvência, ciúmes, ira, rancor, impotência, luxúria, culpabilidade, medo e tristeza. Tudo isso me faz lembrar os 7 pecados capitais. Tem alguma coisa a ver? Não são pecados, mas sim manifestações do egoísmo. Ainda que é certo que se alguém se deixa levar por eles, pode chegar a cometer uma grande quantidade de atos contra a lei do amor e a do livre-arbítrio, e que terá que reparar. Por que separa em 2 grupos? Os primeiros são manifestações do egoísmo mais primitivas. Nos segundos, ainda que sejam também manifestações do egoísmo, há um componente adicional. Neles está implícito um conhecimento maior do que são os sentimentos. Poderia definir em que consiste cada um desses ego-sentimentos para que eu tenha uma ideia mais exata? Sim, comecemos pela avareza e o apego. Vamos analisá-los de forma conjunta, porque, como veremos, o apego é uma derivação avançada da avareza. Avareza e apego. A avareza é a avidez excessiva em acumular bens materiais. A pessoa avarenta é aquela que tem muito para dar, materialmente falando, mas que se nega a repartir com os outros o que considera seu. Quando o espírito avança no conhecimento dos sentimentos, mas mantém a sua incapacidade para repartir, a avareza material transforma-se em avareza espiritual. A avareza espiritual é o apego. A dificuldade em partilhar o carinho das pessoas que considera incorretamente como sua propriedade. Por exemplo, os filhos, o cônjuge, etc. Aquele que sofre de apego apenas gosta de alguns poucos e costuma exigir que os outros façam o mesmo. Há muita gente que equivocadamente acha que ama e diz que sofre muito porque ama muito, quando na realidade o que acontece é que sofre de apego e por apego. Apenas quando o espírito avança, começa a reconhecer a diferença entre amor e apego. Pode explicar a diferença entre amor e apego? Sim, claro. Quando uma pessoa ama, procura respeitar o livre-arbítrio da pessoa querida e o seu próprio.
tenta fazer o possível para que a pessoa querida seja livre e feliz, ainda que isso implique renunciar a estar com essa pessoa. No caso do apego, a pessoa que dele padece está pensando mais em satisfazer o seu próprio egoísmo do que no bem-estar da pessoa querida. Por isso tem tendência a desrespeitar o livre-arbítrio da pessoa de quem supostamente gosta, retendo-a a seu lado contra a sua vontade ou coagindo-a para que faça apenas o que ela quer, dificultando ao máximo as relações com outras pessoas, a quem considera a sua concorrência. Aquele que ama de verdade não é possessivo com a pessoa amada, nem fica magoado porque a pessoa amada goste também de outras pessoas. Pode acontecer que o apego se esgote, mas o amor verdadeiro, o amor autêntico, nunca se esgota. Por gostar de cada vez mais pessoas, não significa que se goste menos dos restantes. Mas o apego nos faz achar que sim, que o que se dá aos outros é tirado de nós. Aquele que sente apego exige, obriga e força os sentimentos. Espera sempre alguma coisa em troca do que faz. Tem muita tendência para exigir, para receber e apenas dá por interesse, na condição de que lhe satisfaça o que pretende. Também por apego, pode lesar o seu próprio livre-arbítrio, obrigando-se a fazer coisas que não sente. Quem sente amor autêntico dá incondicionalmente e consente liberdade nos sentimentos. Não obriga, não força, não exige nada em troca da pessoa a quem ama. Seria bom um exemplo que me esclarecesse as diferenças. Certo. Imagine que duas pessoas que dizem gostar de pássaros se encontram. A primeira tem pássaros em belas gaiolas douradas, numa habitação climatizada. Dá a eles ração de alta qualidade e água mineral engarrafada, e leva-os ao veterinário periodicamente. A segunda simplesmente lhes leva comida ao parque, faz festa quando pousam e cuida deles quando estão feridos e não podem voar. A primeira pessoa diz: como eu gosto dos meus pássaros, gasto uma fortuna com eles para que tenham todas as comodidades que não teriam se vivessem em liberdade. Mas vivem tão pouco tempo. Estão sempre doentes e, por mais que gastem em medicamentos e em veterinários, morrem antes do tempo, o que me faz sofrer. O que posso fazer? A segunda pessoa diz: os pássaros de que eu cuido não me pertencem. Não estão fechados em gaiolas, mas sim vivem em liberdade. Estou feliz porque sei que eles não estão comigo obrigados pelos arames de uma gaiola, mas sim porque desejam livremente. Estou feliz porque os vejo viver como querem, voando em liberdade. Os seus pássaros, meu amigo, morrem de desgosto porque não são livres. Abra as suas gaiolas para que possam voar em liberdade e viverão, porque serão livres, porque serão felizes. O primeiro responde: o pior é que se abro a gaiola, eles escapam e não volto a vê-los. O segundo responde: se escapam é porque ficaram presos contra a sua vontade e deixaram para trás o que para eles seria uma vida de cativeiro. Os meus pássaros não fogem de mim porque sabem que são livres de ir e vir quando quiserem. Pelo contrário, quando me veem chegar ao parque, aproximam-se imediatamente, rodeiam-me e pousam em cima de mim. Aí o primeiro diz: o que você tem é o que eu queria, que os meus gostassem de mim. Então o segundo fala: você jamais terá o que quer à força. Você os cobre de comodidades para tentar compensar a falta do que eles mais desejam: voar em liberdade. Se realmente gosta deles, deixe que vivam a sua vida em liberdade. Qual é o que ama e qual é o que sente apego? Sente apego, o que quer os pássaros engaiolados. Sente amor, o que os quer livres. Pode dar um exemplo de como se afeta o livre-arbítrio de outra pessoa através do apego? Sim, há apego na mãe que retém os filhos a seu lado quando estes já são maiores e querem tornar-se independentes por diferentes motivos. Seja porque encontraram um parceiro ou porque desejam estudar ou trabalhar longe de casa, etc. A mãe que tem apego tentará impor a sua necessidade de estar com eles,
não respeitando que eles queiram viver a sua vida de forma independente. E, se não conseguir, se sentirá emocionalmente ferida e chegará a dizer, inclusive, aos filhos que não gostam dela, tentando fazê-los sentirem-se culpados para conseguir retê-los a seu lado. Há apego no pai que exige que os seus filhos se dediquem a uma determinada profissão, que devem estudar para seguir essa carreira, senão serão deserdados. Há apego no noivo que diz à sua noiva a roupa que pode ou não pode usar, a que horas deve entrar ou sair de casa, com quem pode e com quem não pode se relacionar. Esse falso amor, o apego, é como uma cadeia. Uma jaula que aprisiona o ser objeto do apego, convertendo em carcereiro o que se deixa dominar por ele. Porque como a pessoa que tinha os pássaros engaiolados, aquele que sofre de apego nem vive, nem deixa viver. Pareceu lógico para mim quando disse que, por apego, alguém lesa o livre-arbítrio dos outros. Mas me surpreendeu quando disse que, por apego, alguém pode afetar o seu próprio livre-arbítrio. Pode dar um exemplo de como fica afetado o próprio livre-arbítrio quando se sente apego? Sim. Por exemplo, a mesma mãe do exemplo anterior, quando se impede de realizar algo de que o seu interior necessita, como, por exemplo, dedicar tempo a ajudar outras pessoas fora da família, porque pensa que, ao fazer isso, deixa de cuidar da sua própria, como os seus filhos ou seu marido. Se a pessoa não supera o apego, se sentirá culpada quando tratar de assuntos que a enchem interiormente e, inclusive, chegará a abster-se de realizá-los por causa desse mesmo sentimento de culpabilidade. Esta última manifestação de apego muito me surpreende, já que normalmente as pessoas que estão muito voltadas para a família costumam ser consideradas pessoas muito amorosas. Sim, é porque o apego está muito enraizado na sua cultura e confunde-se frequentemente com o amor. Muita gente, devido à educação que recebeu, tem um apego tão enraizado que o interiorizou como algo próprio da sua personalidade. Faz a mulher se sentir culpada quando não está 100% do tempo dedicada ao seu marido, aos filhos ou ao trabalho. E quando dedica tempo a pessoas fora da sua família, expõe-se sendo o alvo de falatório por parte, inclusive, das pessoas da sua própria família, que lhe dizem que estão torcendo pelo seu bem, mas tentam fazê-la sentir-se culpada com comentários do tipo: gosta mais dessa pessoa do que os da sua própria família. Ou então: o que você perdeu aí? O seu lugar é aqui com os seus. Ou ainda: o que não irão pensar de você? Ainda que o homem tenha tradicionalmente gozado de maior liberdade, não está isento nem de sentir o apego, nem de que os outros o culpabilizem por apego, quando dedica tempo a ajudar outras pessoas que não são da sua própria família, do seu círculo de amizades, do seu povo ou cultura, sobretudo se disso não retirar nenhuma vantagem econômica. Mas digo eu que, quando alguém está se dedicando à família, também existe um pouco de amor aí, não? Certamente. Uma coisa não exclui a outra. Já disse e repito, o amor verdadeiro não se esgota. Pode-se gostar de cada vez mais pessoas sem que por isso deixe de se gostar da sua família. Apenas a maior capacidade de amar, o compromisso com um mais elevado número de pessoas e o tempo de que se dispõe terão de ser repartidos por mais pessoas. Isso pode ser entendido pelos que sofrem de apego como se gostasse menos deles, mas não é assim. O que acontece à família quando alguém decide fazer a mudança? Por acaso não deixa de cuidar dela quando começa a passar um tempo ajudando os outros? Olha, um dos maiores obstáculos que alguém que quer começar a mudar vai ter, reunindo-se com outras pessoas para falar do interior, é que o meio que o rodeia não vai compreender e vão jogar com o seu sentimento de culpa por não cuidar das obrigações familiares. Repare com atenção e verá que quando uma pessoa quer ir ver um jogo de futebol por semana, que dura 2 horas e que ainda por cima custa dinheiro, ou então vai a uma discoteca ou um bar, essa pessoa não é acusada de abandonar a família,
Entretanto, se a mesma pessoa for falar 2 horas por semana sobre o interior para ajudar a si mesmo ou aos outros, então a impõe 1001 obstáculos e ela se sente culpada, acreditando que está negligenciando a família. Isso acontece por culpa do apego, ou seja, da dificuldade em compartilhar. O apego não é amor, e se não vencerem esse obstáculo, ficarão estagnados. Então, a família pode ser um obstáculo para o progresso espiritual? Não. O que é um obstáculo é a incompreensão daqueles que não querem avançar nem deixam os outros avançar e que utilizam todas as armas ao seu alcance para conseguir isso e para reter os que querem avançar, inclusive os ligados por laços de sangue, como a família. Para quem vive numa família compreensiva, a família é um ponto de apoio para o desenvolvimento espiritual. Mas, devido ao escasso desenvolvimento da humanidade terrestre, os que estão dispostos a empreender o despertar espiritual são uma minoria. Além disso, é muito difícil que, ainda que numa mesma família, haja vários espíritos afins dispostos a lutar pelo avanço espiritual, que o seu despertar se dê simultaneamente. Portanto, para o pioneiro será mais difícil, mas é o que irá abrir o caminho aos outros. O próprio Jesus teve que vencer esse mesmo problema, a incompreensão da sua família por apego. O reprovavam constantemente porque deixava de fazer suas obrigações familiares para se ocupar dos seus assuntos espirituais, porque não o compreendiam. Taxavam-no inclusive de desequilibrado, tentaram fazê-lo sentir-se culpado e, mais ainda, quando José morreu e ele teve que se encarregar do sustento de uma numerosa prole. Entretanto, isso não é verdade, porque Jesus cuidou materialmente da sua mãe e irmãos até que eles puderam tomar conta de si mesmos. Mas a sua missão era mais extensa, englobando toda a família humana. Esta falta de compreensão da família em que Jesus viveu vem refletida nesta passagem dos Evangelhos. Então ele, Jesus, disse: todo profeta é prezado em toda parte, menos na sua própria terra e pela sua própria família. Mas é necessário renunciar à família para amar incondicionalmente? Como pode acreditar que o mundo espiritual exija alguém que renuncie à família, se foi precisamente no mundo espiritual onde se criou a família, como forma de estimular no espírito os primeiros sentimentos? O amor do casal e o amor entre pais e filhos são os primeiros sentimentos que o espírito conhece e desenvolvem-se a partir dos instintos de reprodução e de proteção das crias pelos progenitores. A única coisa que os digo é que, para avançar no amor, tem que estar dispostos a partilhar, a ampliar o conceito de família, considerando como parte dela todo ser espiritual. Repare, é impossível haver uma autêntica irmandade na humanidade se forem estabelecidas categorias na hora de amar. Os da minha família primeiro, os da minha terra primeiro, os do meu país primeiro, os da minha raça, cultura e religião primeiro. E se me sobrar alguma coisa, é para os outros. Isso é uma forma de egoísmo disfarçado, porque o que se dá é sempre em troca de se receber alguma coisa. Nada de dar sem se esperar receber. Por isso, na hora de dar, estabelece-se uma tabela, que coloca em primeiro lugar os que podem nos dar mais, em segundo os que podem nos dar menos, e deixa de fora os que não podem nos dar nada. Este comportamento egoísta desrespeita a lei do amor, por mais que haja determinadas pessoas tentando justificar que a solidariedade deve ser apenas para quem contribui. No momento em que exclui alguém do direito à solidariedade, esta palavra deixa de ter sentido. Um exemplo de até onde se pode chegar com este tipo de egoísmo coletivo pode ser visto no nazismo, que proclamava uma suposta solidariedade de raça forjada à custa de suprimir e eliminar os direitos das outras raças e crenças e o livre-arbítrio de cada indivíduo. Disse que existe apego na etapa da vaidade e também na da soberba.
Parece que é um ego-sentimento bastante difícil de superar. Sim, é. O apego inicia-se na etapa da vaidade e não se supera até o final da etapa da soberba. Então não existe nenhum avanço a respeito do apego à medida que se vai avançando espiritualmente, desde a vaidade, a soberba, passando pelo orgulho? Ah, com certeza existe. Mas os avanços são sempre graduais. Nem é da mesma intensidade, nem se alimenta do mesmo o apego do vaidoso, do orgulhoso ou do soberbo. No vaidoso, o apego é muito mais intenso, menos respeitador